Você já parou para pensar quantos dos seus hábitos foram escolhidos por você e quantos deles você apenas aprendeu e está repetindo? Oi, gente, meu nome é Ana Gonzaga, a criadora deste canal, a estudante de psicologia. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre o compromisso com a própria jornada. Se você assistiu os vídeos anteriores, você já me ouviu dizendo que eu tenho um objetivo e tenho um plano claro para alcançar esse objetivo. Uma habilidade necessária para traçar um plano diante do seu objetivo é ser responsável e ter compromisso consigo mesmo. Hoje eu quero falar sobre aquilo que a gente aprendeu, sobre aquilo que a gente repete e sobre aquilo que a gente não sabe que está repetindo. Existe um momento na vida que você tem que parar e olhar para você mesmo, sentar diante da sua vida e assistir tudo que já aconteceu. Eu gosto muito de um termo que eu conheci pelo Flávio Augusto que se chama ponto de inflexão, que é aquele momento da vida em que você para e pensa assim, do jeito que tá, não dá para ficar mais. E foi um ponto de inflexão na minha vida que fez eu parar e refletir sobre tudo que eu estava fazendo. Comecei a pensar sobre os meus hábitos, sobre como eu construía as coisas, sobre as crenças que eu tinha. E aí eu sentei um dia num banquinho e peguei um caderno e comecei a escrever. A primeira pergunta que eu me fiz foi: de onde eu tirei essas coisas? Acho que quando a gente é adulta, a gente imagina que a gente cria tudo, que a gente escolheu tudo, que a gente sabe tudo e que a gente é responsável por nós. Óbvio, numa ideia ilusória de autonomia que na verdade não existe, né, gente? Porque nós somos seres sociais e a gente vai aprendendo um monte de coisa ao longo da vida. E esse monte de coisa faz parte da nossa estrutura, de como a gente se desenvolveu, do jeito que a gente pensa, do jeito que a gente age. E às vezes a gente negligencia o poder de todas as influências que a gente aprendeu ao longo da vida. Naquele momento, eu pensei, quais foram as minhas influências? Quando eu fiz esse exercício a primeira vez, o que eu fiz? Eu setorizei a minha vida, eu coloquei saúde, dinheiro, aprendizagem, trabalho, relacionamentos, e sei lá mais o que eu coloquei. Tentei identificar como que eu construía cada área da minha vida. Então, por exemplo, um trabalho. Como que eu construo o trabalho? Então, eu vou lá, eu pesquiso tal área, eu estudo, aí eu vou atrás da oportunidade, aí eu me candidato, eu vou atrás das pessoas, enfim. Essa era a forma que eu coloquei de trabalho, um exemplo. Aí estudo, eu me interesso por alguma coisa, eu quero me aprofundar, eu quero saber mais, fui curiosa, enfim. E aí, depois de como eu faço aquilo, eu comecei a analisar quais são os meus pensamentos e crenças sobre aquilo. O que eu achava, como que eu achava que tinha que ser, como que eu achava que acontecia. E aí, depois que eu fiz isso, eu comecei a pensar aonde que eu aprendi isso. E aí eu comecei a trazer personagens, pessoas que me ensinaram isso. Então, isso eu aprendi num livro, isso eu aprendi com a minha mãe, isso eu aprendi com a minha avó, isso eu aprendi com o meu irmão, isso eu aprendi com o meu tio. E aí, no final, depois que eu fiz um grande resumo sobre todas as coisas que eu aprendi ao longo da vida, eu fiz a seguinte pergunta: e se nada disso for verdade? E se nada disso for verdade? E se tudo estiver errado? Ou ao menos se nada disso for verdade para mim? Então a primeira coisa que eu fiz depois de ter todo esse resumo, essa tela na minha frente, foi duvidar de tudo que eu acreditava e de tudo que eu fazia. Se desse jeito não tá funcionando para mim, será que não tem outros jeitos de viver, de pensar e de agir? Esse foi meu grande ponto de inflexão que fez eu refletir sobre a minha vida. Porque aí eu acho que eu finalmente acessei uma coisa chamada que é autorresponsabilidade. Eu parei de pensar assim, eu não consigo isso por causa de fulano, ou isso é culpa de Beltrano. Eu parei de terceirizar as responsabilidades da minha vida, porque eu comecei a perceber que quem criava uma ideia e começava a agir a partir dela e cultivava esse hábito, era eu. Nessa época eu tinha lido O Poder do Hábito, do Charles Duhigg, acho que é assim que fala o nome dele, Duhigg, não sei falar, mas é do Charles, você vai ver, o da capa amarela. Uma coisa que eu gostei muito do Poder do Hábito é que ele falava sobre deixas. E eu sou formada em teatro, o que é uma deixa? É um rastro, é a coisa que vem antes da ação.
E eu adorei até hoje, eu li esse livro em 2018. Até hoje as deixas, elas fazem muito parte do meu dia a dia. E o que ele falava que eram as deixas? É você deixar, literalmente, rastros para você agir. Então, por exemplo, vou dar um exemplo bem prático. Se eu quero acordar e já levantar, eu vou colocar meu despertador longe da cama. Porque se eu colocar perto da cama, eu vou bater o braço, eu vou, sei lá, qualquer coisa assim, e não vai funcionar. Vou colocar o despertador longe da cama para desligar o despertador, eu tenho que me levantar. Então eu acordo e já me levanto. Isso é uma deixa. É fazer com que o ambiente te ajude a fazer aquilo que você quer fazer. Estar nutrida, estar munida desse conhecimento naquele momento foi muito importante, porque foi um momento em que eu estava muito vulnerável. E eu usei esse saber para quê? Para sair daquele buraco. Então eu pensei assim, bom, eu já entendi tudo que eu penso, a forma que eu faço, as coisas que eu faço, de onde eu tirei essas coisas. Eu sou muito grata por todo mundo que passou no meu caminho e ensinou, por todas as vivências e tudo que eu aprendi, mas isso não tá funcionando mais pra mim. Neste momento eu decido mudar tudo. E essa decisão precisa de um compromisso forte comigo mesma. Por que que eu quero mudar? Porque simplesmente tudo que eu estava fazendo antes não está funcionando para mim. Cada um tem a sua subjetividade, gente. Então, assim, pode ser que tudo que você aprendeu funcionasse bem para as outras pessoas, mas para você não funciona. Ou às vezes, alguma coisa do que você aprendeu não funciona para você. Pode ser que funcione muitas coisas, mas muitas coisas não funcionam. Diante desse compromisso que eu estabeleci comigo, eu fui descobrir, eu fui explorar quem eu queria ser. A primeira coisa que se enfrenta quando você vai mudar de hábitos é uma coisa chamada resistência. E eu não sei se vocês vão se sentir familiares com isso, mas sabe quando você muda alguma coisa e parece que tudo ao seu redor cria uma resistência? Eu sempre falo isso que é assim, é a dor do crescimento. Mas a gente já chega lá. Essa resistência é mais ou menos o seguinte: se todos os dias você colocava no seu prato arroz e feijão e salada e alguma carne, se você decidir que amanhã você é vegetariano, todo mundo vai estranhar. O ambiente vai criar uma resistência. Ué, mas hoje você não vai comer carne? O seu corpo vai criar uma resistência. Ué, mas eu não tô acostumado a digerir isso, vou mudar as coisas que eu tô digerindo. E essa resistência, muitas vezes, é um empecilho para as pessoas continuarem a construção de novos hábitos. Porque é muito mais fácil você permanecer naquilo que já é conhecido, já é habitual e está confortável e cômodo, do que você passar por essa resistência para criar um novo hábito. Naquele momento que eu decidi criar novos hábitos e explorar novas experiências, eu enfrentei uma grande resistência, uma resistência do meu corpo, uma resistência da minha família em geral, uma resistência da minha própria mentalidade, porque sabe quando você é assaltado por pensamentos automáticos que são diferentes daquilo que você quer? Então, por exemplo, às vezes eu ia por um caminho porque eu queria explorar uma possibilidade e eu esquecia e voltava para outro caminho. Aí eu precisava o tempo todo fazer um esforço consciente, estar muito presente para voltar para aquela nova oportunidade. Porque imagina, o hábito antigo, ele está enraizado na sua vida, ele está enraizado no seu corpo, nos seus horários, nas suas relações. E o hábito novo, ele é só uma sementinha que você está plantando. Então, ele naturalmente precisa de mais cuidado, ele precisa de mais atenção, ele precisa de mais presença e consciência. Então, ele vai exigir um esforço, tanto de você enfrentar a resistência daquilo que te segura onde você estava, quanto de você empenhar mais energia e esforço para que essa semente germine. Mas, por que você vai decidir fazer isso? Justamente pelo que eu comecei falando. Porque aqueles hábitos antigos não te servem mais. Pelo menos não me serviam mais quando eu decidi mudar. Então, foi uma decisão que exigiu um compromisso e muito jogo de cintura para lidar com essa resistência que a vida me apresentou. Com o passar do tempo, conforme você vai fazendo uma substituição de um hábito antigo, daqueles que não te servem mais, e daqueles pensamentos e crenças que não te servem mais pelo novo,
você vai enfrentar dores. A gente não só começa coisas novas, a gente também se despede das antigas. E muitas vezes a gente se desencontra dos espaços em que a gente esteve, das pessoas com que a gente se relacionava. E durante o processo de você cuidar desse novo jardim, você vai precisar limpar o antigo. E essa é uma parte que talvez seja muito dolorosa. Por exemplo, para mim aconteceu, eu percebo assim, ó, que as minhas relações mudaram da água para o vinho. Eu sempre falo isso, eu tinha um grupo de convivência completamente diferente do meu grupo de convivência hoje. Eu olho e não são as mesmas pessoas. Elas funcionam diferente, elas pensam diferente, elas sentem diferente. Eu fui atrás não de me conectar com alguém, eu fui atrás de me conectar comigo mesma. E aí, quando eu fui atrás dessas coisas que me conectavam comigo mesma, eu comecei a perceber que as pessoas iam saindo depois da resistência, elas iam saindo, ou eu naturalmente deixava de procurá-las e outras possibilidades de outras relações apareciam. Eu fui me conectando com pessoas que eram muito mais afins comigo, que a gente tinha muito mais afinidade. E isso foi sendo uma colheita, uma parte que mostrou assim pra mim, ó, desse jeito tá funcionando, desse jeito te serve. Veja, é todo um processo de você visualizar aquilo que você construiu até agora, que você plantou e tá dando fruto na sua vida até agora, de você refletir sobre aquilo, de você decidir transformar aquilo e de você pagar o preço, em outras palavras, sabe? E que não é fácil. E pagando o preço enquanto você está elaborando lutos de todo esse processo que você já viveu. Quando você decide fazer esse processo, gente, porque autoconhecimento, saúde mental não é um processo fácil, você vai mexer nas suas bases estruturais. Quando você passa por isso, você fica com muito mais confiança de que você dá conta de fazer as coisas. Pelo menos pra mim, eu lembro que antigamente eu me sentia muito impotente diante das minhas vulnerabilidades. Se eu tinha que construir alguma coisa, eu sentia assim, poxa, eu não sei se eu dou conta de construir isso, porque eu só tô dando conta da minha sobrevivência nesse momento. Eu só tô dando conta de ir trabalhar, pagar minhas contas, arrumar minha casa, ir trabalhar, pagar minhas contas, arrumar minha casa, ir trabalhar. E aí não tinha espaço para mais nada. Naquele momento, eu passei por uma grande transformação, que é sair desse estado de sobrevivência para um estado de vivência, que parece pouco, mas já é uma grande diferença. Conforme você vai nutrindo seus novos hábitos, então você vai lendo, você vai escutando pessoas novas, você vai vivendo novas experiências, você vai frequentando outros lugares, você vai se nutrindo daquilo que você está construindo. E eu acho muito importante que durante o processo a gente constantemente avalie e reavalie se essa estrada nova, se esse jardim novo faz sentido, porque a gente já tira o que tem que tirar durante o processo, sem precisar fazer um luto tão complexo, uma vivência tão complexa como foi lá no começo, quando você decidiu. Quando você tem essa virada de chave de que existe uma vida em que você vive automaticamente por tudo aquilo que você aprendeu e existe uma vida que você escolhe viver a partir da sua consciência de que a vida automática não está gerando para você aquilo que você gostaria de viver. E uma coisa que eu percebi conforme fui passando essa vivência é que os hábitos novos, eles criam novas habilidades, gente. Isso é riquíssimo, é riquíssimo, é riquíssimo. Eu não sei nem descrever. Por exemplo, eu corro. Quando eu comecei a correr, para correr 2,5 km era uma tortura. Eu ficava assim esgotada, me doía o corpo todo, eu não aguentava. Aí eu parava 10 minutos de corrida, 15 minutos de corrida, 20 minutos para correr 2,5 km. Conforme eu fui correndo ao longo dos meses, eu percebi que primeiro, eu comecei a sentir necessidade de correr. E segundo, eu percebi que quanto mais eu corria, mais habilidade de correr eu tinha. Não é só o ato de correr, você tem que se instruir, você tem que se alongar, você tem que se preparar, você tem que nutrir bem o seu corpo, então comer bem, beber bastante água, dormir bem, tudo isso vai afetar a corrida. Mas quanto mais eu corria, melhor ficava a corrida. E aí, quando eu virei esse ano, depois de passar 3 meses correndo em sequência, eu passei a conseguir chegar nos 5 quilômetros
com passe médio de 5,45. Aí eu falei, caraca, pra quem não conseguia correr 2,5 km, agora eu já tô nos 5. Nossa, se eu fechar esse ano de 2025 com 6, com 8, vai ser assim, uhul, paraíso na terra. E eu sigo correndo. Pode ser que eu chegue, pode ser que não, não sei. Mas uma coisa é certa, quanto mais eu nutro aquele hábito, mais ele se torna uma habilidade. É muito importante a gente escolher a nossa jornada. E veja, uma vez que você passa por tudo isso, não tem como você não se comprometer com você. Porque você já iniciou o caminho se comprometendo com você. Quando você diz assim, isso aqui não tá bom pra mim, eu preciso de outra coisa. E cada passo vai fortalecendo essa relação que você tem consigo mesma. Pelo menos isso aconteceu comigo. Nessa etapa em que você está melhor, que você se desenvolveu, o que vai acontecer? Vai parecer que você nasceu assim. Você que já iniciou em qualquer coisa, você vai saber do que eu tô falando. Que é aquele momento em que parece que tudo aquilo que você é natural. Veio de berço, veio de útero. Você nasceu assim maravilhoso. Eu acho que cada jornada é uma. Mas é importante que a gente saiba que os nossos dons, os nossos talentos, muitas vezes eles se desenvolvem a partir de habilidades que foram plantadas através dos nossos hábitos. Então, se você quer ser realmente talentoso, ter um dom em alguma coisa, use os seus hábitos, use as deixas do dia a dia para nutrir a isso e esse lugar que você quer chegar. Meu amigo disse assim para mim essa semana, ele falou assim, cara, você é uma das pessoas mais focadas que eu conheço. A vida passa, as coisas acontecem, o seu foco tá aqui, seu foco tá aqui, seu foco tá aqui. Aí eu falei, amigo, eu comecei a focar, eu tinha 24 anos, até os 24 anos eu era totalmente perdida no rolê. Quem me conheceu antes dos 24 sabe que a minha cabeça era caótica, porque eu sou artista, gente. Artista no sentido assim, de ter muitos simbolismos na cabeça. E eu tinha muita dificuldade de focar, mas assim, extrema, entendeu? Porque eu falo que quando eu era mais nova, é como se tudo pra mim fosse alto-falante. Então eu vi um muro, o muro tava falando, eu vi um fio, o fio tava falando, eu vi um cachorro na rua, o cachorro na rua tava falando, interagindo com os meus divertidamente. E aí eu não conseguia focar nas coisas, eu tinha muita dificuldade. E aí depois deste ponto de inflexão que eu tive, eu fui obrigada a mudar. Obrigada por mim, pelo meu desejo de não mais viver daquele jeito, em que eu me sentia perdida, em que eu não sabia quem eu era. Até os 24 anos eu tinha uma crise existencial muito grande que é, eu não sei quem eu sou, eu não sei o que eu quero fazer e eu não sei o que eu quero fazer no futuro. Eu lembro que eu chorava muito, assim, eu ficava pensando, nossa, será que a vida inteira eu vou ser essa pessoa que só trabalha e vai pra casa? Será que eu nunca vou descobrir o que realmente eu gosto de fazer? E eu chorava. E eu não chorava na frente de ninguém, eu entrava dentro do meu quarto, eu teve uma época que eu morei sozinha, eu chorava na minha casa, ficava chorando. Porque eu pensava assim, não é possível que isso é a vida pra mim. Eu moro na favela, então, tipo assim, eu olhava assim, será que a vida inteira eu vou andar no ônibus sem perspectiva nenhuma? Será que a vida inteira eu vou ficar perdida porque eu não sei o que eu quero? Então, meu foco é uma habilidade que eu decidi desenvolver. Mas eu tive que ler muito antes para eu entender o que eu queria desenvolver, porque eu não tinha referências. Por isso que eu falei que depois que eu percebi que a minha vida não servia daquele jeito, a primeira coisa que eu fui atrás foi de referências novas. Porque eu precisava refrescar. Sabe quando você dá o F5 na tela e ela refresca? Assim, eu precisava refrescar a minha mente. Eu precisava de outras informações. Porque aquelas que eu tinha não estavam me servindo. Seguindo no raciocínio de que vai parecer que você tem dons, talentos e que você nasceu com aquilo. Que bom que pareça. Toda vez que alguém fala que você é muito boa nisso, eu falo, sou mesmo, muito obrigada. Porque eu sei o percurso que foi até aqui, todas as escolhas que eu fiz, tudo que eu abri mão, tudo que eu não abri mão para chegar até aqui. E isso também reforça o meu compromisso comigo. Isso também reforça o compromisso com aquilo que eu quero fazer. E isso me ajuda também a ter empenho no meu plano. Entende o raciocínio? Entende como é uma grande construção? Esse vídeo fala sobre uma grande construção. Talvez você não esteja compromissado com você hoje, porque
10 anos atrás eu não estava compromissada comigo. Estava compromissada em trabalhar para sobreviver. E aí hoje eu digo, eu tenho um compromisso comigo. O parecer é uma coisa muito importante nessa sociedade que a gente vive. Porque a gente vive muito de aparência. Qual que é o nosso mediador comum hoje de relações? É o Instagram. E o que é o Instagram? É uma grande vitrine de tudo aquilo que você é, ou daquilo que você quer que as pessoas pensem, ou vejam, ou consumam que você é. Quando você chega neste ponto de lucidez, de consciência das suas vulnerabilidades, das suas potências, eu gosto muito de falar assim, que a gente tem que saber as nossas potências e as nossas insignificâncias. Então eu sei que, por exemplo, na vida do meu vizinho eu sou insignificante. Isso não tem que me doer, é uma realidade. Mas eu sei que, por exemplo, numa prova lá da faculdade, eu sou uma potência, principalmente quando eu tenho conhecimento. E reconhecer as nossas potências e as nossas insignificâncias tem que fazer parte do nosso dia a dia todos os dias, porque isso evita muitos conflitos que não precisariam ocorrer. Porque a gente vive em sociedade, a gente é um ser social, como eu já falei aqui. Então, depois que você chegou lá nessa sua jornada, chegou lá nesse processo aqui, né, de construir, de uma habilidade, um hábito virou habilidade, essa habilidade já virou um talento, e aí você tá aí compartilhando com o mundo, as pessoas vão se comparar com você e você vai se comparar com as pessoas. Por exemplo, talvez uma pessoa que estudou o mesmo tanto que eu, 26 anos e meio, ela seja, sei lá, um Karnal da vida. Não sei, né? O Karnal deve ter estudado muito mais que isso, mas é um exemplo. Seja um Sérgio Cortella, seja uma Monja Coen, seja um Jung, não sei, tô chutando nomes aqui. Seja uma Bell Hooks, seja uma Lélia Gonzalez, eu não sei. Mas eu sei que eu, estudando 26 anos e meio, eu sou uma Ana Gonzaga, entende? Independente do que as pessoas investiram e do que eu investi, nós estamos em lugares diferentes. Então, eu tenho que reconhecer as minhas potências do meu lugar e as minhas significâncias do meu lugar. Mas como a gente é muito reforçado a se comparar, pode ser que essa comparação não seja saudável. Então eu falo, muito obrigada, eu sou mesmo muito inteligente. E isso diz respeito também a nós nos compararmos com outras realidades. Se a gente não vive outras realidades, não tem por que se comparar, no sentido de diminuir os seus feitos, porque a única pessoa que pisa os teus sapatos na vida é você. Entende isso? Então é impossível para alguém dimensionar os sabores, as gostosuras e as dores e as amarguras de ser você. Existe aquela velha máxima de que a grama do vizinho é sempre mais verde, mas a gente só acha isso, gente, porque a gente não tá pisando no sapato dele. Então, como não se compromissar com você, sendo que eu amo aquela frase, você é o único representante dos seus sonhos aqui na Terra. Eu espero que ouvir toda essa história tenha feito sentido para você. E se fez sentido para você, eu te convido a ficar aqui e a se inscrever no canal. Se você sentir que para dar o próximo passo, para entrar nesse processo, você precisa silenciar um pouquinho o mundo para se conectar mais com você, eu tenho um convite. No próximo vídeo eu vou contar como está sendo ficar sem Instagram durante esses 6 meses e como tem sido a vivência de escutar a mim mesma. Te vejo lá. Um beijo!